A Vida Melhor FM, em parceria com o Parlatório Livre, tem a alegria de receber hoje ele, que é jornalista, especialista em política internacional, 37 anos, casado, 2 filhos, é um dos diretores, jornalista, pauteiro, redação do BSM também é com ele. Muito boa noite e seja muito bem-vindo, meu amigo Brás Oscar. A Vida Melhor FM está muito feliz com a sua presença. Boa noite, Douglas, Wagner, boa noite para a audiência aqui da FM Vida Melhor, é um prazer estar aqui com vocês. Né? E faltou uma coisa que eu faço lá no BSM também, né? Que é café. Falávamos ontem. Ontem nós estávamos falando sobre a 10ª edição de Café Brasileiro, acontecendo, se não me engano, em Minas ou São Paulo? Em Belo Horizonte. Em Minas, exatamente. E eu falei, puxa vida, o Brás estará conosco amanhã, no caso hoje, e ele é um barista, é um bom nome para falar sobre café, mas talvez a gente entre nessa Outro dia a gente pode fazer um programa, ou se quiser falar hoje também, você quer o dono, eu falo o que você mandar. Vamos bater um papo aqui. Ontem, né, 15 de novembro, nós tivemos aí a data, o feriado da Proclamação da República, e eu queria que você fizesse um disclaimer, trouxesse aqui para nós começarmos essa conversa. Que república é essa? Vou até tomar água. Pois é, todo ano, né, quando chega o 15 de novembro, começa, enfim, uma série de... Isso é uma discussão recente, eu acho muito boa, porque, eu não sei, eu acredito que há cerca de 10, 12 anos atrás, isso devia ser um assunto, assim, praticamente inexistente, não é? Que é, enfim, questionarmos se de fato foi... se a proclamação da República foi algo, digamos, tão bom, não é? Se a proclamação da República, como muitos dizem, foi um golpe de Estado, quer dizer, começa a haver uma certa tendência de olhar com um pouco mais de cuidado para o passado, fugir um pouco da historiografia convencional, e aí a gente tem que lembrar que a historiografia tradicional brasileira ela foi muito mutilada, né, pelo avanço da esquerda dentro das academias, principalmente a partir da década de 60 para cá, mas também a própria República, desde a sua fundação, desde o começo do século XX, também tentou dar ali, né, a sua photoshopada na história, né, a sua maquiada na história. Então é muito difícil fazer um trabalho sério sobre isso. E como todo assunto que gera polêmica, quando chega o 15 de novembro, abundam os polímatas de Instagram, né? Aquele sujeito que aparece no Instagram, que ele é matemático quando se falam de eleições, ele vira crítico culinário quando começa a final do MasterChef, entende de todos os assuntos, opina, né? Ele emite uma suma sobre qualquer assunto, qualquer polêmica do momento. Eu tenho muito pavor desse tipo de gente, eu evito, né, contato, evito chegar perto e tal. E tem pessoas muito sérias também, ao mesmo tempo, que começaram a fazer um trabalho muito bom sobre esse resgate, digamos assim, da história brasileira. Entre eles, o meu amigo Thomas Juliano, de Porto Alegre, que é um historiador e talvez um dos maiores especialistas do Brasil na história da República. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não é um exagero a gente dizer que o 15 de novembro de 1889, a Proclamação da República, de fato, foi sim um golpe de Estado. Né? Ele preenche todos os pré-requisitos dentro do estudo das ciências políticas para a gente dizer que aquilo foi um golpe de Estado. Por quê? É uma espécie de cavalo de pau, de ruptura. Né? Você tem um regime e você tem uma mudança de regime que, enfim, não é feita através de uma escolha democrática ou algo do gênero. Você tem ali um grupo dentro das oligarquias que, enfim, rompe, né, com a oligarquia vigente. Você tem uma substituição dos oligarcas que estão na elite, que comandam o poder, e através de uma mudança de regime, de uma mudança de constituição, que vem de cima para baixo. Então, assim, isso é um golpe. Outra coisa que caracteriza o 15 de novembro como um golpe é, obviamente, o uso das forças armadas, o uso do exército, o uso de força bruta, né, para impor essa situação. Agora, esse é o ponto polêmico. Pelo fato de ter sido um golpe, a gente tem que demonizar a data. Ela é algo absolutamente ruim e nada de bom pode advir disso. E vem o outro problema, né? Consequentemente, se a gente chega à conclusão que a proclamação da República, que o 15 de novembro não foi algo que não foi algo bom, ou pelo menos não majoritariamente bom,
Isso significa também que o que havia antes do 15 de novembro, ou seja, o período do Império, do Brasil, monarquia, era então uma coisa maravilhosa, era um paraíso na Terra? Você entende, Douglas? Esse é o problema de quando a gente tende a ter uma visão um pouco dicotômica, né, da história, assim, de maneira muito romantizada, muito exagerada. O professor Olavo de Carvalho, ele costumava brincar, ele dizia que as discussões políticas da nossa geração, principalmente no Brasil, elas costumam funcionar só com dois neurônios, o neurônio do contra e o neurônio do a favor. Então, automaticamente, você tem que ser contra ou a favor de algo. E aí, quando começa essa coisa do 15 de novembro, todo ano vem a turma para se levantar. Eu sou contra o 15 de novembro, eu sou contra a proclamação da República. E a turma do assim, isso é um fato histórico, é uma coisa que existe por si. Não tem como você ser contra ou a favor. O que a gente pode fazer, na verdade, é olhar com muita parcimônia, né, todos os eventos históricos que sucederam aquilo. E quando a gente pensa num golpe de Estado, numa mudança de uma monarquia para uma república na base do cavalo de pau, né, como aconteceu ali, você tem que imaginar que existiam fatores religiosos, fatores sociais, fatores econômicos, fatores culturais, pressões de política externa. Quer dizer, todos esses elementos que compõem, né, aquele ambiente geopolítico onde o 15 de novembro aconteceu. E geralmente a galera tira um pouco disso, né? Então você vai ter a turma do deixa disso, república, muito bom, acabou com essa coisa retrógrada de monarquia, papapá e tal. E você vai ter a turma, né, que, enfim, venera Dom Pedro II como o maior estadista brasileiro, a monarquia era maravilhosa, então a gente odeia a república, é uma data terrível, não há nada que comemorar. E assim, a gente tem que ser bem realista. Existem aspectos muito ruins da monarquia no governo de Dom Pedro II, né? E existiram também aspectos positivos dentro da República. Da mesma maneira que existiram aspectos muito ruins dentro da República, que em pouco tempo já descambou para uma ditadura, assim como existiam aspectos muito positivos dentro da monarquia. Então, assim, isso é uma visão madura da história, uma visão adulta, né? Deodoro e Floriano que eu digo, né? Pois é. É interessante a gente tentar, só avisar o pessoal, @Vida Melhor FM, você pode estar conosco em todas as redes sociais, inclusive, se você quiser ouvir e ver essa entrevista, vai lá no nosso Facebook. Se você quiser mandar uma pergunta também para o Oscar, 439-8476-8154, a gente está por aqui. Eu vou tentar aqui. Eu sou um apaixonado pela monarquia. Dito isso, eu entendo que a gente precisa compreender o espírito do tempo também. Isso. O que estava acontecendo, quais eram os contextos. Pedro II já cansado, já doente, e ali nós tínhamos no horizonte sendo avisado que a filha dele seria imperatriz. E ela despertava muito interesse e muito desinteresse, porque a forma que ela se colocava, a fé que ela tinha, talvez alguns oligarcas não gostariam que ela fosse imperatriz. Quando há esse triunvirato, né, das Forças Armadas, do pessoal da maçonaria e a questão ali do Deodoro, o Dom Pedro, ele foi uma vítima desse processo? Eu não sei até que ponto que ele foi vítima desse processo, porque assim, eu acho é difícil colocar ele só como vítima do processo. Eu acho um pouco simplista essa visão. Dom Pedro, de certa maneira, deixou a coisa chegar nesse ponto, né? Ele criou um ambiente de insatisfação, por exemplo, dentro do clero, né? Um aspecto que eu sempre, às vezes, discuto com eu sou católico, né? Tenho amigos católicos, me considero um católico conservador, né? Apesar dessa palavra, às vezes, ter uma definição meio diferente dentro do meio católico, mas enfim. Vamos dizer o termo católico ortodoxo. Você é um católico no melhor termo da palavra. Católico ortodoxo, da maneira como a coisa tem que ser, né? Católico sem palminhas, né? Então, assim, o que acontece? Dom Pedro II, ele estava sufocando a Igreja Católica dentro do Brasil, né? Existiam 12 arquidioceses no país todo. As ordens religiosas, elas estavam impedidas de aceitar novos ingressos, você não podia ter novos monges entrando nas ordens religiosas. E assim, o coração da igreja
são as suas ordens, são os seus monges. Você fecha isso, primeiro ele proibiu de ingressar novos monges. O que a igreja fez? A igreja pegava e mandava as pessoas que queriam seguir a vida religiosa para a Europa, elas ingressavam numa ordem religiosa na Europa e vinham já para o Brasil ordenadas. E aí, quando ele percebeu que estava feito isso, a coisa era realmente para minar a igreja, ele proibiu o ingresso de ordenados vindos da Europa para as ordens religiosas do Brasil. Quando a República foi proclamada em 89, existiam monastérios no Brasil que estavam esperando o chefe do mosteiro morrer para acabar, para encerrar aquela ordem religiosa. Assim, tinha mosteiro que estava literalmente pela hora da morte. Então, é um aspecto positivo que poucos católicos levam em conta, né? Apesar de todos os vícios da República, o 15 de novembro foi uma lufada de ar, foi um respiro, representou uma renovação para a Igreja Católica, de certa maneira. E Dom Pedro II, ele tinha uma visão um tanto quanto positivista, uma visão modernista do cristianismo de maneira geral, exatamente. Né? E ele tinha ali influências muito fortes, uma visão maçônica muito forte do aspecto religioso. Então ele não era exatamente diferente da filha, que era cristã mesmo, de fato, que era uma mulher católica, religiosa, e que não era bem vista, obviamente, por toda aquela oligarquia ali que não queria uma católica conservadora no trono. Né? E aí, enfim, aí você junta com isso problemas econômicos, problemas de escravidão, né? Todos esses fatores, e o cansaço de Dom Pedro. Né? A gente tem que recorrer a fontes da época e tudo mais, mas eu acho temerário cravar assim uma opinião. Dom Pedro foi uma vítima, ou Dom Pedro era um sacana e estava só querendo se aposentar. Né? Eu acho que essas etiquetas são temerárias. Principalmente porque nem é próprio de uma monarquia, né? Essa visão limitada do monarca. Né? Ele sempre quer a longevidade ali. Mas parece que ele não trabalhou para que a sua filha pudesse ele subir o trono. Exatamente. Mas, e por outro lado também, o pessoal acha que eu detesto Dom Pedro II, né? Mas assim, por outro lado, a gente tem que ver que ele foi, de fato, enfim, apesar dos pesares, se a gente for olhar o nosso hall de chefes de Estado ao longo da história toda do Brasil, ele certamente está entre os melhores. Está entre os maiores chefes de Estado que nós já tivemos, os melhores. O problema é o seguinte, quando a gente pensa nisso, é que a linha fica bem baixa, né? O sarrafo fica baixo. Mas se a gente colocar ele frente aos monarcas do mundo, ele está também entre os melhores. Também, sem dúvida. Ainda mais dentro daquele período que ele pegou. Porque, assim, final do século XIX já é o início da morte das monarquias no mundo todo. O pessoal tem que lembrar que, assim, final do século XIX é o período que a gente estava mudando todo o sistema monetário mundial. É o esquenta da Primeira Guerra Mundial. Se a gente imaginar o mundo, a geopolítica, como um tabuleiro de xadrez, todas as peças que estavam ali preparando, digamos que a Primeira Guerra Mundial seja uma jogada de xadrez. Todas as peças que preparariam aquela jogada já estavam no tabuleiro. Em 1889, 1900 para 1900, já estava tudo ali. O mundo já tinha perdido a fé. Não era só Dom Pedro que era um descrente. Era um mundo... Aliás, no meu livro eu trato sobre isso. Era uma Europa, um ocidente de descrentes. Por quê? Você saiu de um século XIX com um mundo iluminado a velas e andando de carroça, e num espaço de tempo muito rápido, em 30, 40 anos, a gente tinha eletricidade, os primeiros automóveis, cabos submarinos, telefone, o início das primeiras vacinas. A gente já tinha vacina nessa época. Então, assim, as pessoas olharam e pensavam, caramba, essa coisa chamada ciência, né, em 30, 40 anos nos deu um alívio dos problemas que nós tínhamos, nos deu uma qualidade de vida que o sujeito pensa assim, poxa, 2000 anos de fé cristã não me deu isso. Você entende o abismo moral para onde... E aí vem o problema. Óbvio que a ciência... sempre existe essa dicotomia, né, de ciência e religião. Exatamente. Óbvio. Na verdade, caminham juntas. Caminham juntas. Óbvio que a ciência é algo maravilhoso. E ela, inclusive, ela é fruto de... Ela só pôde surgir com toda a grandiosidade que ela surge ali no século XIX dentro de uma sociedade cristã. Afinal, o Ocidente é criado pelo cristianismo. Sem cristianismo não existe Ocidente. Sabe? Quem discorda que o Ocidente é a civilização mais bela, justa e moral que existe, cara, pode se mudar para o Oriente Médio. Vamos agradecer aos templários. Tudo, cara, sabe assim, a nossa filosofia, nossa economia, a gente tem partitura musical, a gente tem igreja, hospital, tudo isso surgiu do ventre do cristianismo.
sabe? Foram uma série de invenções maravilhosas que você vê dentro de todas as artes, de todas as ciências, foram criadas por bispos, padres, monges, pastores, teólogos, pessoas que estavam ali ligadas de alguma maneira muito profunda ao cristianismo, e foi dentro desse ambiente cristão que o Ocidente pôde surgir. Inclusive, essa ciência que depois, por conta de uma mentalidade revolucionária, vai se transformando numa espécie de religião. E esse é o problema. O problema não é a ciência, o problema foi o cientificismo para o qual o mundo foi empurrado. Maravilha. O Vagnão está mostrando aqui para mim que a gente anunciou no Facebook e já explodiu a live. Muito obrigado. Opa, que legal, que bom. Todos bem-vindos aqui nessa conversa com o Brás Oscar. A gente já vai entrar para o intervalo, 2 minutinhos, mas antes eu quero te fazer uma provocação. Vamos tentar fazer um caminho um pouquinho antes do Pedro II, como foi esse Brasil monarca, né? Porque o fato objetivo é que os portugueses são admiráveis, né? Sim. O seu trabalho náutico, a sua ideia de desbravar. E não foi à toa que chegaram aqui no Brasil e não chegaram por um acaso, né? Olharam e falaram, peraí, os espanhóis estão lá, estão querendo pegar... Vai lá, Cabral. Cara, você percebe a diferença? Eu falo pro pessoal assim, né? Querem aprender ciências políticas? Muita gente pergunta, né? Como que eu faço para aprender ciências políticas, história? Literatura. Sempre. Literatura. Tem aquela frase do Hugo von Hofmannsthal, que o professor Olavo deixou célebre, né? Que ele dizia que não existe nada na nossa política que não tenha sido descrito anteriormente na nossa literatura. Né? E isso hoje, com a evolução da literatura para cinema e tudo mais, você pode estender para isso. As artes, elas estão no campo da poética, né? Como Aristóteles dizia, no campo da imaginação. Então, o homem só pode executar aquilo que ele é capaz de imaginar e sonhar antes. Quando você lê O Tempo e o Vento, que eu acho que é a única coisa na literatura brasileira que se aproxima de uma saga, né, ali do Veríssimo, O Tempo e o Vento do Veríssimo, tem um trecho onde você vê o pavor dos índios que estavam vivendo sob domínio português, o pavor que eles estavam daquela área passar para o domínio da Espanha. Porque era nítida a diferença de como o português se relacionava com o nativo da terra para a maneira como os espanhóis se relacionavam com o nativo da terra. Tanto é que nos nossos vizinhos hispânicos é muito nítida na sociedade a diferença de quem é descendente de indígena e quem é descendente de branco. O Brasil, provavelmente nós somos o único país não multicultural, nós somos um país mestiço, literalmente. Todas as culturas se mestiçaram numa cultura só, todo mundo é branco, índio, preto ao mesmo tempo. De forma hegemônica. Hegemônica, e isso se deve graças à mentalidade cristã do português cristão medieval, que infelizmente é muito diferente da mentalidade cristã atual de Portugal. Isso não existe mais em Portugal, mas é essa mentalidade cristã antiga portuguesa, né? O espanhol chegou e viu aqueles índios fazendo sacrifícios humanos. Isso é um inferno, meu Deus. O Cortês queria ir embora, queria matar todo mundo. O português chegou e olhou e falou assim, eu acho que dá pra catequizar. Acho que botamos pecador, vamos pregar pra eles. Essa índia é bonitinha, acho que se batizar dá pra casar, hein? Foi mais ou menos por aí. Vamos pro intervalo, meu amigo Wagner Gil, já vamos voltar com a sala de prosa que tá histórica hoje. A gente terminou o bloco anterior falando ali sobre as questões como a coroa portuguesa, né? Eu tenho muito respeito pela coroa portuguesa. Quando eu penso na coroa portuguesa, isso me remete automaticamente à cruz de Cristo, automaticamente a Roma, automaticamente aos judeus, automaticamente ao nosso Senhor e Salvador. A primeira coisa feita no Brasil quando eles pisaram foram levantar uma cruz e rezar uma missa. Isso. Em 1500. Isso é muito simbólico, né? E eu acabo de voltar de Porto Seguro, fiz questão de ir lá no mês do descobrimento do Brasil, fiz questão de ir lá de conhecer, descobrimento do Brasil, não, perdão, da independência do Brasil, fiz questão de ir lá de conhecer. Então pude ir ali em Cabralha, conhecer a história, ver, subir e ver as igrejas levantadas. Fiquei um pouco, aumentou um pouco o meu ranço com o Marquês de Pombal também, por ter destruído ali as escolas, né, jesuítas. Mas quando eu penso na coroa portuguesa, não existe nada mais mutável que o passado. Essa é uma pena. Essa história que nós conhecemos, essa literatura que nós temos, que nos é apresentada, desculpa me alongar, nos é apresentada pela atual história dentro dos livros das escolas, né? Infelizmente, ela mente e deixa a desejar. E você agora há pouco falou sobre profundidade, né? Que o pessoal que é tão profundo quanto uma lâmina d'água, né? E esse é o problema. A gente ouve tudo como capa de jornal ou como matérias, manchetes de Instagram e Facebook e já se acha doutos de vários assuntos.
Cara, você estava comentando, enfim, sobre ali a região do descobrimento e tudo mais, né? E aí você falou sobre essa questão da mutabilidade do passado. E às vezes a gente tende a pensar que isso é um problema brasileiro. A gente tem aquela coisa do Nelson Rodrigues, da síndrome de vira-lata, né? Ah, porque no Brasil... Bom, esse livro que eu escrevi da coleção O Mínimo, né? O Mínimo sobre a queda da Europa, ele foi escrito na Europa, né? No período que eu fui correspondente internacional do jornal Brasil Sem Medo, né? Do jornal BSM, lá na Europa, em Portugal particularmente. E eu morava numa pequena aldeia próximo de Fátima e do Mosteiro da Batalha, na Vila da Batalha, que ficava perto de São Martinho do Porto. São Martinho do Porto é onde ficavam as oficinas que construíam as caravelas do descobrimento. Toda aquela região ali tem um pinhal gigantesco e as nossas caravelas, elas eram construídas com a lenha do pinheiro bravo, né, que é o pinheiro nativo ali do sul da Europa, do Mediterrâneo, e eles foram tirados exatamente do pinhal de Leiria, que é essa floresta de pinheiros que tem ali naquela região. Então é a região de onde saiu a madeira das nossas caravelas, a cidade onde ficava ali as ruínas das oficinas que construíram as nossas caravelas. Você chega lá, mal tem uma placa. As pessoas que vivem em São Martinho do Porto, eu acho que nem 1% das pessoas de São Martinho do Porto sabem que é dali que saíram que foram construídas as caravelas brasileiras, as caravelas que, aliás, não só foram para o Brasil, mas as caravelas do Vasco da Gama também, né, que contornaram o continente africano para ir para as Índias e tudo mais. E aí a gente começa a notar esse desconhecimento do passado grandioso do Ocidente no mundo inteiro, isso é generalizado. É no Brasil, é em Portugal, é na Espanha, é na Alemanha, é generalizado. Sabe, o europeu médio e o americano médio, ele não é superior ou muito melhor que o brasileiro médio. Óbvio que existem indivíduos notáveis, né? E talvez ainda nesses países a quantidade de bons trabalhos e de trabalhos acadêmicos sérios ainda seja um pouco melhor e um pouco maior que a nossa. Mas o nível do cidadão médio, em relação ao conhecimento da história, da cultura do seu país, é mais ou menos o mesmo, porque o que a gente se esquece, e que é uma coisa que eu trago nesse meu livro, é que, enfim, toda essa decadência que a gente tem dentro da escola, que é óbvio, a decadência que a gente tem no ensino escolar, ela é fruto da decadência da qualidade acadêmica, da qualidade das universidades. E isso está ligado à ascensão das esquerdas dentro do meio universitário, dentro do nosso meio intelectual. Só que a gente esquece que não foi o Brasil que inventou a esquerda, que inventou essas ideologias. Tudo isso surgiu na Europa. Todas as vanguardas progressistas, todas as vanguardas esquerdistas, todas as ideologias nefastas, né, que cristãos e conservadores hoje combatem, elas surgem no berço da nossa civilização. É como se fosse uma maldição. Tudo que a gente tem de bom no Ocidente surgiu na Europa, mas tudo que a gente tem de ruim também surgiu lá. E muitas vezes essas pautas estão muito mais adiantadas lá do que aqui. As pessoas se assustam. E esse fato que você comentou das pessoas, enfim, do passado ser mutável, de todo mundo só saber realmente uma lâmina d'água das coisas, acontece justamente porque o nosso ensino de história, hoje em dia, né, as faculdades de história, elas não formam, de fato, mais historiadores. Elas formam pessoas versadas, enfim, elas formam pessoas que conhecem uma historiografia, ou seja, a maneira, a escrita, a versão definitiva da história, e ensinam elas um método pedagógico para aplicarem isso em sala de aula. Isso não é um historiador. Um historiador é alguém que sabe, por exemplo, encontrar fontes primárias e documentais para você traçar todos os possíveis cenários e você entender que o fato do passado ele não é tão simples. O livro de história diz isso, ok, só que até essa versão ser escrita no livro de história, você tem 10, 20, 30 documentos primários que podem se contradizer. Como é que você faz esse trabalho de analisar o que é verossímil e o que não é? Essa galera que sai das universidades de história não sabe mais fazer isso. Não tem a capacidade, elas não Não conseguem tem. ligar o Lecocré. E aí você tem um outro fator, que a maneira como não só a história, mas praticamente todas as ciências sociais são ensinadas hoje na universidade, é sempre através de um viés marxista. Sempre quando a gente lembra de Marx, as pessoas lembram do comunismo, das teorias econômicas do Marx, só que isso é um certo espantalho retórico.
A contribuição do Marx... Explica o conceito do espantalho. O espantalho retórico é assim, sabe? Eu crio ali um... O que é o espantalho, né? É um boneco que fica no meio do milharal para enganar os corvos, né? Então o corvo olha ali e pensa que aquilo é uma pessoa e ele sai de perto. Então você vai ali, cria uma construção ideológica, uma ideia falsa sobre o que seria aquilo, para você, enfim, ficar batendo naquele espantalho, né, enquanto E não entrar no assunto. E não entrar no assunto de verdade. Então, assim, as contribuições do Marx para a economia, de maneira geral, não são tão importantes quanto a gente acha que é, e nem a esquerda leva mais a sério as opiniões econômicas do Marx desde o início da Segunda Guerra Mundial. Faz muito tempo. Desde que o Ludwig von Mises, o economista alemão... Austríaco. Austríaco, exato. Ele é austríaco, né? Perdão, tá certo. Não, mas eu nem falei isso pra te corrigir, é que automaticamente eu vim buscar a escola austríaca. O Ludwig von Mises, ele simplesmente desbancou, destruiu toda a teoria do cálculo econômico marxista. Então, o que é importante no Marx? Por que o Marx ainda é tão querido, tão importante para os acadêmicos, para os esquerdistas, para os progressistas? Bom, porque o Marx criou uma coisa chamada materialismo histórico, que é toda a nossa cosmovisão de mundo que nós temos a partir do século XX. Ela vem da visão como Marx via a história, porque o Marx ele era economista e historiador. E o que acontece? Do meio do século XIX para trás, até o finzinho ali do século XIX, era, digamos assim, normal, era o natural que quando você fosse estudar e entender a história, a ação humana, toda a ação humana no meio, tudo isso que a gente chama hoje de ciências sociais, você tem que levar em conta uma coisa. Deus como pessoa que age no plano da história. Entender a ação divina, Deus como pessoa agindo na história, é parte natural da compreensão do mundo, daquilo que a gente chama de cosmovisão. Certo? Então você vai estudar, por exemplo, o Adam Smith, que escreveu lá, né, aquele livro sobre o... Me deu um branco agora. A Riqueza das Nações. Exatamente, A Riqueza das Nações. Bom, o Adam Smith, antes de escrever A Riqueza das Nações... O Adam Smith, ele é frontalmente... o oposto econômico do Karl Marx. Pronto. Quando eu terminei o Adam Smith, eu falei, rapaz... Antes do Adam Smith escrever um tratado sobre economia, ele era professor... ele era professor universitário na Escócia, ou seja, não era um sujeito fanático ali, ele era um economista, certo? Um acadêmico. Ele escreveu dos deveres morais, vamos chamar dos deveres morais, que é um tratado moral explicando que, basicamente, uma sociedade sem uma moral cristã, acabou. Você pode ter assim, o plano econômico que você quiser. Você pode ter as melhores ideias econômicas, mas todas elas vão fracassar se você não tiver esse estofo humano, que é uma sociedade baseada numa moral cristã. Ou seja, uma sociedade que se desapega da ideia de um Deus que age na história, ela fatalmente está fadada ao fracasso. Isso era algo que podia ser dito no ambiente acadêmico antigamente. Se você falar isso hoje no ambiente acadêmico, você vai ser taxado de maluco. Porque hoje você só pode tratar a religião como um mero fenômeno social, uma criação da cabeça do homem, um fenômeno antropológico. Ou seja, o Marx, ele pegou uma coisa que a gente chama, dentro da filosofia, de transcendência, né? Aquilo, porque o que é material, a nossa ação, a minha ação como homem, tipo, eu vou lá, voto no político, o político aprova uma lei, toda a nossa ação para mover o mundo material é o que a gente chama de imanência, né? Só que existe uma coisa que está além da imanência, que é a transcendência, que é a ação de Deus, a providência divina, a divina misericórdia, né? São os atos de Deus, como antigamente existia essa expressão no direito, né? Tal coisa, a casa do fulano caiu, a culpa não foi do arquiteto, foi um vento que bateu, então o juiz dizia que era um ato de Deus. E isso era dito literalmente, isso era uma expressão usada no direito. Se você usar isso hoje numa peça, o juiz vai te chamar de maluco, você vai virar uma piada no tribunal. Né? Por quê? Porque a ideia de que a transcendência é algo real, não é apenas uma figura de linguagem, não é apenas uma coisa que eu falo pra gente se sentir bem, sabe? Deus não é um valor, Deus é uma pessoa, né? Que fez questão de vir nesse mundo como pessoa, como nosso Senhor Jesus Cristo, e andou no meio de nós. Então, essa ideia de que a transcendência é real era uma ideia academicamente aceita até Karl Marx aparecer e propor a teoria dele do materialismo histórico. Então, o materialismo histórico, ele diz que a transcendência não existe e que a imanência, ela move-se por si só.
Ou seja, existe uma força dentro das ações políticas do homem. Exatamente. O homem é a razão de todas as coisas, o início e o fim de tudo, e existe uma espécie de uma força dentro da própria política que move a história. Cara, isso é basicamente a base de todas as ciências sociais hoje. E o que o pessoal não consegue perceber é isso. Quando você vai, eu vou estudar história, vou estudar sociologia, vou estudar filosofia, qualquer coisa dentro de um ambiente acadêmico, você vai estudar história dentro de uma cosmovisão marxista. Você vai estudar sociologia, filosofia, o que quer que for, dentro de uma cosmovisão marxista. Ah, mas o meu filho vai para a universidade católica, o meu filho vai para a universidade wesleyana, para a universidade presbiteriana. Não faz diferença. A grade curricular, a cosmovisão acadêmica é a cosmovisão marxista. Então, assim, é por isso que nós, conservadores, nós, alunos do professor Olavo, somos uma espécie de um bando de doidos nadando contra a corrente, porque a gente tenta resgatar a visão clássica de como as ciências sociais eram vistas antes do marxismo. E eles que falam tanto em liberdade e em democracia, na verdade é uma liberdade e uma democracia de mentirinha. Você traça aqui um quadradinho chamado cosmovisão marxista e você é livre para você falar o que você quiser, desde que seja dentro do nosso quadradinho. Nada melhor para acabar com a democracia do que a democracia deles, né? Magnão, como é que nós estamos de horário aí? Podemos ir para o intervalo? Continuamos a prosa? Intervalo rapidinho. Maravilha, já voltamos. E quando nós voltarmos, bendita e estimada audiência, a gente vai falar um pouquinho sobre pós-monarquia, o triunvirato ali. Depois nós tivemos o Deodoro, o Floriano. Depois, o que aconteceu com essa república e por que nós estamos em 2022 tentando salvar a tal da democracia, que não é exatamente o que o Platão gostava. Braz, nós finalizamos o último bloco, já te agradecendo muito pela sua paciência de nos atender, uma alegria te receber. Eu que agradeço a paciência de vocês me ouvirem. É aula, irmão, é aula. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse material que foi lançado, né, a coletânea Mínimo, né, e você ficou ali sob a sua batuta, falar sobre a queda da Europa, ao que se deve e como isso começou, e ela realmente vai terminar deitada? Rapaz, já tá quase, tá cambaleando. Olha, a coleção O Mínimo, né, é uma coleção de livros de bolso que foi criado pelo grupo Sedet, né? O grupo Sedet é um grupo editorial grande do Brasil. As pessoas às vezes não associam a marca porque a marca Sedet geralmente não vai na capa do livro, né? Ela tem vários selos editoriais, né? Entre eles a Vide Editorial, que é uma bem conhecida aí entre o pessoal mais estudioso, porque publica, enfim, praticamente toda a obra do Olavo de Carvalho foi publicada pela Vide Editorial. Outras obras importantes no Brasil na área de filosofia, de ciências políticas e tudo mais, são do selo da Vide Editorial. Vários títulos internacionais que estavam esquecidos, fora de catálogo, né, foram trazidos para o Brasil pela Vide. A Sedet também publica no Brasil o selo Eclésia, que é o selo que publica livros católicos, como a obra do Padre Paulo Ricardo, por exemplo, é publicada por eles. Fico Paulo Ricardo fortemente. Exatamente. E, enfim, eles têm vários outros selos, o selo Quirion, enfim, várias outras editoras que são editoras parceiras que são ali também, trabalham junto com a Sedet, e eles criaram mais um selo, né, que é o selo O Mínimo, que é uma ideia de fazer uma coleção de livros de bolso, com assuntos, digamos, de maneira rápida e objetiva, para você ler ali, né, numa sentada. Isso era o que antigamente a gente chamava de leitura de aeroporto, que eram aqueles livrinhos que o cara comprava ali enquanto esperava uma conexão, você conseguia ler ali num par de horas. Isso meio que foi sumindo do mercado editorial, e a ideia é um pouco resgatar isso e trazer o pessoal que está falando sobre esses assuntos na internet e que ainda não tinha publicado livros, né, transformar isso aí em livro, né, registrar em forma de literatura, ainda mais num período como esse que a gente está vivendo, onde as redes sociais estão aí sob censura o tempo todo. Então, até o momento, já são 13 volumes publicados pelo selo O Mínimo. O primeiro que saiu foi do João Nogueira, né, o famoso Rasta, né, que faz o Rasta News lá na Brasil Paralelo. Exatamente. Inclusive, eu vou entrevistar o Rasta amanhã no Tapa Cultural, que é um dos programas que eu faço lá no Jornal Brasil Sem Medo. Chama nós, irmão. Né? Então, vão lá. Vai estar como o nosso canal no YouTube está censurado, a gente vai estar transmitindo pelo perfil oficial do Jornal Brasil Sem Medo no Getter e no Facebook. Maravilhoso. Tá? E no YouTube pelo canal do Bernardo Kister também. Vocês podem ir lá que vai estar sendo transmitido. Deixa eu dar o serviço aqui, então. A Doutrinação, pela Pietra Bertolazzi. Opa! A Queda da Europa, pelo Brás Oscar.
o mínimo sobre economia, Rodrigo Constantino, Uhum. o mínimo sobre ocultismo, o Alexandre Costa. Exatamente. Nós temos também aqui... Não é um livro que vai te ensinar ocultismo. Tá? Não, pelo contrário. É, ao contrário, vai ele abordar. fala dos problemas do ocultismo dentro Nós temos também a Ana Campagnolo falando sobre o feminismo. Acabou de sair dela sobre feminismo. Temos também sobre o Foro de São Paulo, Paulo Henrique Araújo. Excelente esse. Olha, livros maravilhosos. Gente, o que eu sempre digo aqui, se hoje finalizou o dia, você não aprendeu nada, não valeu a pena viver. Então, hoje mais que ontem e amanhã, mais inteligência, mais conhecimento que hoje. Você pode até não entender, mas daqui a pouco o seu cérebro cria um caminho e você consegue ligar o Lé com o Cré. Uma das características dessa coleção mínimo é a linguagem acessível. É direta, né? Uma linguagem direta, simples, e outra característica boa é o preço. Opa. Como são livros de bolso, eles são bem baratos. A gente gosta. O Brás, eu queria que a partir dessa situação ali naquela fatídica noite, onde Pedro II ficou limitado às suas ações, e parecia muito que ele não entendia o que estava acontecendo. Uhum. Eu não sei se o Deodoro também se fez de rogado, ou realmente ele estava articulando o que estava acontecendo. E aquele envio de carta para aqui, carta para lá. A partir daí, que república é essa que foi fundada e por que nós chegamos onde nós chegamos? Olha que pergunta simples para uma quarta-feira. É muita pretensão eu querer responder isso numa pergunta, mas a gente pode, assim, pegar alguns pontos que talvez não podem deixar de ser mencionados. Bom, o primeiro ponto é que, de fato, a República nasce de um golpe e o primeiro problema dela é se estruturar como uma forma de Estado legítimo e reconhecido. Isso não foi fácil. A maior prova disso é que o governo do Deodoro... Tem um mito, né, que o pessoal conta que o Deodoro era monarquista e que ele não queria... Cara, assim, a lenda urbana total, assim, existem zero provas disso. Nenhum historiador sério leva essa teoria do Deodoro monarquista arrependido. Ou Floriano, né? O Floriano que não criou golpe que se desprezou. Exatamente. Então, assim, o governo do Deodoro dura 2 anos... Dura só 2 anos o primeiro governo, e inicia-se então já o governo do Floriano Peixoto, que é a nossa primeira ditadura. Então assim, a nossa república começa muito mal. Aliás, a história da república do Brasil, basicamente, ela entra e sai de ditadura. A gente tem então o governo do Floriano Peixoto, que... Enfim, você começa a ter ali o sistema de degolas como resolução das questões da justiça. Você começa a... Revolução Francesa. Exatamente. Você começa a ter um problema que hoje o pessoal fica todo mundo espantado, né? O presidente Bolsonaro não está querendo passar a faixa para o Lula e não sei o que lá. Esse problema dentro da República de um presidente não reconhecer ou não apoiar a transição de um governo para o outro, isso acontece desde o Prudente de Moraes e o Campos Salles. A gente está falando lá do comecinho do século passado. Na verdade, foram pouquíssimas as vezes que essas transições de poder dentro da República aconteceram pacificamente. Sabe, a impressão que dá é que 16 anos de PT cozinhou a cabeça do pessoal e as pessoas ficam vendo o Brasil como se o Brasil, antes do Bolsonaro, fosse aquele panfletinho das Testemunhas de Jeová, onde todo mundo ficava fazendo carinho em tigre no meio da rua, sabe? Então, aquele panfletinho do paraíso na terra. O Brasil era aquele panfletinho ali antes. O Bolsonaro que veio e criou inimizade, né? Não. A história da nossa república, ela é uma história de inimizade entre os presidentes, é uma história de problemas na transição de um governo para o outro, ela é uma história de golpe dentro do golpe, porque o governo do Floriano Peixoto é um golpe dentro do golpe, né? Você tem... Não, e o Floriano Peixoto é de censurar a imprensa, de mandar degolar. Exatamente. E aí você... Parece que tem ali, aí vem o Prudente de Moraes, o Campos Salles, a coisa parece que começa a tomar uma forma, e aí vem quem, né? O homem que, para mim... É o homem que deu o tom de toda a República dali em diante. Tudo que a gente... eu brinco que dentro da história da política, ele é o Black Album do Metallica, né? Você goste ou não goste do Black Album do Metallica, a partir dele, todos os discos de rock, mesmo de rock gospel e tudo mais, todos os discos de rock foram gravados tomando ele como referência. Ou contra ou a favor, mas ele passa a ser o ponto de referência, né, na maneira como... Então, esse cara é o Getúlio Vargas. Ele deu o tom da história da nossa República. É o maior ditador da história da República. Assim, um sujeito, um fascínio na mesma. Aliás, ele mesmo chegou a utilizar oficialmente o título de ditador. Flertou com fascismo. Sim.
entendeu? Mandou judeu para campo de concentração daqui do Brasil. O pessoal se esquece disso. Ah, Olga Benário era comunista, mulher do Prestes, que era um comunista. Ok. Mas daí você mandar uma mulher grávida de 7 meses para um campo de concentração, meu amigo... O pessoal dá uma romantizada no Vargas também, né? O pessoal, o Lula ama o Vargas, pai dos pobres, criador da CLT. Bom, a CLT... Carta de Lavoro. Exatamente, a CLT é uma versão brasileira da Carta de Lavoro do Mussolini, do fascista, exatamente. O Vargas tinha um governo todo fascistoide, todo inspirado no fascismo, né? Ele censurou escritores, o Vargas mandou fechar editoras, o Vargas mandou fechar várias livrarias no Rio de Janeiro e em São Paulo, mandou prender adversários políticos a dar... Assim, sabe... Eu não vou evitar falar o nome, mas essa pessoa que vocês estão aí em casa pensando, que eu sei quem é, você ouvinte sabe quem é, essa pessoa é um piá de prédio perto do Vargas. Piá de prédio é coisa de Curitibano, né? Sabe? Então assim, o sujeito de fato, e aí, enfim, ele sai, né, fez uma ditadura, foi embora, e aí de repente como é que ele volta ao poder? Que o povo vai lá e vota num ditador de novo. Então as pessoas ficam impressionadas, mas votaram... Salomão, tudo que já foi, tudo que será também já foi. Todo mundo fica impressionado com más escolhas na votação, né? Votam em gente que, enfim, tá mais do que provado, que tem uma ficha criminal, aí tem uma capivara gigantesca. Mas, meu amigo, a história da República é isso, é o povo votando em picareta. Né, que é um dos grandes problemas de uma coisa que vem de reboque com a tal da República, que é uma coisa que todo mundo enche a boca para falar, que é a democracia. A democracia ela é um problema que Sócrates morreu sem conseguir resolver. Né? Sócrates, para falar sobre a democracia, ele dava aquela analogia do barco. Né? Você tem um barco e você tem ali todos os passageiros, toda a tripulação, e imagina que o capitão morre. E aí, de repente, todo mundo tem o direito de votar quem vai ser o capitão. E você tem duas pessoas, um sujeito antipático, grosseiro e rude. Cara, parecia que ele estava prevendo o futuro, né? Mas que sabe pilotar o barco. E você tem um sujeito que é um golpista, ele quer sequestrar o barco. Mas ele é simpático e ganha a opinião de todos, ele tem uma boa retórica. E aí, as pessoas que vão votar, os passageiros, não entendem nada de náutica, de navegação, de tripulação. Qual é o único critério que elas vão poder utilizar na hora de votar no capitão? Aquele que tem a retórica, aquele que tem a conversa mais bonita, o papo mais doce. E, numa brincadeira dessas, a democracia pode entregar o comando do navio a um pirata, a um sequestrador. Aí o Sócrates colocava o problema, falava, ok, isso é uma escolha ilegítima? E o Sócrates dizia, eu não sei por quê. Ou porque a escolha é da maioria, se a maioria escolheu isso, que seja o destino. Mas aí vem uma pergunta legítima. O que exatamente faz com que necessariamente a escolha da maioria seja uma escolha boa? Aí você cria um outro problema. Então, quer dizer, quando você tem um governo de uma minoria, aí você teria uma aristocracia, mas a aristocracia seria o governo dos bons, de uma minoria selecionada, dos elevados. O grande problema é quem que escolhe quem que é elevado. Eu me acho elevado, eu quero ser aristocrata, né? Então, esse é o grande problema. O grande problema, na verdade, e aí eu brinco com o pessoal que nesse aspecto, os caras falam, mas você é democrata, conservador? Eu falo assim, eu sou anarco-olavista, né? Você precisa voltar aqui para falar sobre... Você é aluno de Olavo de Carvalho, né? Eu digo que você é aluno porque o Olavo ainda hoje ensina, né? Então, mas você esteve ali muito próximo do Olavo de Carvalho, né? Um dos maiores brasileiros que esse mundo já viu. Provavelmente foi o homem mais inteligente da nossa geração e um pensador que, enfim, como ele, nasce a cada 2, 3 séculos no mundo. Né? Mas, enfim, esse é o problema, porque, na verdade, tiranias só podem surgir de democracias. E pior do que uma democracia é uma democracia doente, uma democracia cambaleante. Porque quando uma democracia está cambaleando, certo? Está cheia de problemas, ela está corrompida, ela está podre, os sistemas que fazem ela funcionar estão podres, é um pouco difícil você fazer ela voltar aos rumos democraticamente. Entende? E aí, quando você tenta fazer ela voltar aos rumos, aquele usurpador da democracia, o tirano, ele vai ser o primeiro que vai te acusar de ser antidemocrático. Exatamente. Então, assim, a democracia já... Quando degringola, e partindo dessa tua fala, e quando degringola, surge a monarquia também. Porque vem aquele que, entre aspas, é o iluminado. Que se coloca e aí pode nascer uma dinastia monárquica também. Assim, a monarquia ela foi uma solução muito boa para o problema, né, do Estado, né?
Porque para mim, assim, o Estado em si é o problema, né? Desde o começo, você via lá Israel, né, vivia lá nas 12 tribos, tinha os juízes, não era um Estado, né? Era um anarco-olavismo ali, né? Era um proto-anarco-olavismo. Era um ensaio. Era um ensaio. Né? Então, assim, você tinha ali as 12 tribos, você tinha os juízes, e aí o povo vai e fica pedindo para Deus o quê? A gente quer um rei, Eu falo, Senhor. não, eu sou o rei. Não, nós queremos. Não, mas a gente quer ser igual às outras nações, a gente quer ter um rei também. Deus só fala assim, eu avisei. Aí começa o Estado. Israel, então começa o primeiro Estado. Eles querem ter Estado igual às outras nações. Quem que vem? Saul. E se a gente for dar uma olhada na história do... Você tem Israel sem ser Estado, Israel depois que vira Estado. Você tem 2 reis ali que salvam, que é Davi e Salomão. O resto, se você tiver um pouco de atenção ao ler o Antigo Testamento, você vai ver que, assim, basicamente o Antigo Testamento são profetas dando pauladas e puxões de orelha nos reis de Israel, porque parece que não salva um. Não é, a cada 4, 5 reis bons, ou tinha um bom só. Então, assim, É né? Então, assim, o Estado ele é um problema há muito tempo. E a monarquia, de certa maneira, ela surge para resolver. Só que as monarquias surgiam de formas legítimas, né? As aristocracias surgiam de uma forma legítima e ela funcionava dentro de uma mentalidade medieval onde você tinha essa coisa que a gente não tem hoje, que a gente estava falando quando a gente falou do Adam Smith, que é um estofo humano. Então, quando você tem uma sociedade moralmente cristã, é óbvio que você tem um estofo humano para uma monarquia funcionar. E se você for olhar as monarquias que existem hoje, elas sofrem dos mesmos problemas que as repúblicas. Tem quem levanta aquele argumento, mas as monarquias, olha só, você tem a Dinamarca, você tem a Holanda, você tem o Reino Unido. Bom, aí isso é uma visão liberal. Economicamente, em termos de dinheiro, eles até que estão bem, ou pelo menos estavam, né? Afinal, nesse meu livro, esse livro foi escrito 1 ano antes de começar essa crise na Europa. E nesse livro aqui eu previ essa crise que está acontecendo agora na Europa. Ele não foi escrito agora no rebote da crise. O livro foi escrito lá na Europa no ano passado. Aqui no livro eu previ a guerra da Ucrânia, né? Eu previ a crise econômica que ia começar agora. E a prova disso é que todas essas partes aqui das previsões estão publicadas no jornal BSM, nas minhas colunas de maio, junho, julho, agosto do ano passado, antes de estourar a guerra. Quando eu falei ano passado, há 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio atrás, que a Europa ia ter mais inflação que o Brasil, teve gente que me chamou de doido. A minha sorte foi que o meu editor acreditou em mim. É tão doido quanto você. É tão doido quanto eu. Né? E aí, você tem um problema sério. Foi o que eu falei. Eu falei, olha, esses países europeus, incluindo monarquias europeias, eles estão até bem financeiramente, só que nem isso vai se sustentar a longo prazo. Porque sem o estofo humano não existe economia e política que sobreviva. A Inglaterra vai entrar em recessão a partir do próximo mês. O PIB da Inglaterra não cresce há 3 meses seguidos. A Inglaterra está enfrentando a pior inflação desde 1981. A Alemanha enfrenta a pior inflação desde a reunificação das Alemanhas. A Estônia, que era a queridinha dos banqueiros e das fintechs, está enfrentando 22% de inflação de terceiro mundo. Para eles é um inferno na Terra. E aí você imagina esse quadro dentro de uma Europa que encarava 0,5% de inflação ao ano. Cara, você sai de 0,5% para... Portugal está com 10% de inflação, Espanha 8,9%, Itália está chegando a 9%, a Inglaterra já passou de 10%, a Alemanha já passou de 10%, Estônia 22%. A Estônia, às vezes o pessoal não, mas a Estônia é um país rico, os liberais amavam a Estônia. Tudo que um liberal ia falar sobre banco e fintech, ele dava a Estônia como exemplo. Só que aí você vai ver o estofo humano da Estônia, vai ver o povo, o estoniano. É a nação mais ateia do mundo. Quase 80% dos estonianos se declaram ateus. É o país com maior percentual de pessoas na Europa com problemas de alcoolismo. É o país com maior percentual na Europa de pessoas com problemas com drogas. Entendeu? Foi um dos primeiros países a se declarar laico, a proclamar Estado laico, né? Abandonar o Estado confessional. Os outros países que têm problemas também foram os primeiros países. Por exemplo, você pega países que têm problemas com ateísmo, com álcool, com drogas, com suicídio, com todo esse tipo de problema, como a Suécia, a Dinamarca. Esses países não são paraísos na Terra. Né? Os países nórdicos têm taxas de suicídio e de depressão assustadoras. Né? Mas esses países são cristãos, eles têm uma cruz na bandeira. Eles criaram igrejas estatais, eles estatizaram o cristianismo. Verdade. Eles primeiro declararam-se protestantes para se separar de Roma e logo em seguida transformaram a igreja numa secretaria do Estado. Né? Tipo, o cristianismo num país desse é igual a... São os Constantinos modernos. É igual a secretaria de fazenda. Entendeu? Maravilha. Olha, ficaria mais 1 hora nessa conversa aqui, porque
é sempre conhecimento, e quando você está disposto a aprender, você tem uma capacidade de se melhorar enquanto cidadão e nunca perder isso que o Braz acabou de dizer. Você pode se modernizar, mas você não pode perder o seu valor conservador. Você não pode perder o seu lastro pragmático daquele Deus que você serve com toda a devoção, porque esse é um caminho seguro, né, Braz? O estofo moral humano, a gente não pode esquecer quem a gente é. Tanto é que quando eu digo para as pessoas que, por pior que pareça ser esse cenário que a gente tem no Brasil, a brincadeira que eu e o Bernardo a gente fala, né? O melhor país do mundo para você passar o apocalipse é aqui, entendeu? É aqui. Porque aqui, no Brasil, nada dá certo, nem pro bem, nem pro mal. Até o apocalipse aqui vai... Então, assim, você consegue imaginar nazismo, fascismo, União Soviética, essas coisas dando certo no Brasil? Não dá, cara, entendeu? Aqui, nego, o pessoal dá risada, sabe? Tipo, o cara... O passaporte sanitário na Europa, neguinho estava sendo preso por duvidar disso. Aqui estavam vendendo passaporte sanitário na porta do show do Thiaguinho, né? O pagodeiro. Assim, as coisas não dão certo aqui, nem pro bem, nem pro mal. E isso pode ser uma solução, um alívio para os tempos negros que se avizinham, tá? Assim, esses tempos difíceis, eles vão vir pro mundo inteiro. E você viver num lugar onde você pode dar um bypass na censura, um bypass na tirania, pode ser uma solução. O nosso jeitinho brasileiro, que foi a nossa marca de Caim, ele vai acabar sendo a nossa salvação no final das contas. A gente é mais flexível, mais tolerante. O europeu é muito mais intolerante e inflexível a essas coisas. A gente sabe lidar melhor com a desgraça. Isso é uma capacidade de resiliência grande que nós temos. A Vida Melhor FM agradece uma vez mais o jornalista Braz Oscar, que veio aqui e deu aula, né? Mais uma sala de prosa para ficar para nossa história. Quero te agradecer. Quero que você dê o serviço do BSM, os horários, os cursos. Temos aí 2 minutinhos? Rapidão, então vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Wagner, Douglas, pessoal que está ouvindo a gente pela rádio. Eu fico muito feliz com o convite. Bom, e como o Douglas disse, eu trabalho no jornal BSM, que é o maior jornal conservador do Brasil. É um jornal online, você acessa ele através do brasilsemmedo.com ou bsm.news. Nós temos um modelo de jornalismo que é o seguinte: a gente não tem anúncio, não tem patrocinador, não tem verba do governo, da SECOM, nós temos apenas os nossos assinantes. Então nós vivemos exclusivamente de assinatura. Quando você acessa e você assina o Brasil Sem Medo, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo online, né? Textos, crônicas, colunistas nacionais e internacionais, podcasts exclusivos e uma plataforma de cursos exclusiva para os assinantes, que é o BSM Class. É uma plataforma que cresce todo mês entram 2 cursos novos no acervo, cursos rápidos, sempre com 4 aulinhas ali de 15, 20 minutos, com temas objetivos, nada mirabolante, sabe? Tem curso sobre homeschooling, curso sobre literatura, mas sempre de maneira fácil, objetiva, direta, né? Vai ter um mês que vem que vai ser ótimo, vai se chamar Como Salvar Suas Filhas do Feminismo. Excelente. Excelente. Então assim, e você tem acesso a tudo isso com uma única assinatura. Você entra lá, assinou e tem acesso a todo o conteúdo do jornal, incluindo os cursos. E aí vem a notícia boa. Não assine agora. Não assine agora! Porque dia 21, segunda-feira, começa a nossa Black Friday e você vai poder fazer a assinatura anual do BSM pela metade do preço, né? Então vai ser uma promoção imperdível na próxima semana. brasilsemmedo.com ou bsm.news. E o nosso conteúdo gratuito está no nosso perfil oficial do Facebook e do Getter. Você vai lá e pode procurar a gente no Facebook e no Getter, Brasil Sem Medo, ou também no Instagram. Siga-nos no Instagram, porque todo dia a gente tem um programa que eu apresento, que é o Brave News, que é um giro diário de notícias rapidão, e a gente faz uma live de bastidores para você acompanhar pelo Instagram todo dia também. Maravilha, e eu sou prova viva que eles não subiram 200% para baixar o semana que vem. Obrigado, Braz Oscar, obrigado, Wagner Gil, mais um programa para ficar para a história desse Saúde de Prosa.